Já aconteceu isso com você? Você pediu uma coisa e Deus te deu outra? Já? Ixi, já aconteceu um monte de vezes comigo. Mas por que isso acontece? A Bíblia vai comparar a gente pedindo as coisas a Deus com uma criança que pede uma cobra para o pai, né? Ou que pede uma pedra. E aí Deus fala, o pai sabe o que é melhor para o filho. Eu sei dar boas coisas para vocês. Tem outro texto da palavra de Deus que diz assim, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os planos de Deus, mais elevados, mais excelentes para nós. O problema é que muitas vezes pedimos coisas para Deus e Ele nos contraria. Por quê? Ele quer revelar poder nas nossas vidas. O apóstolo Paulo pede para que Deus tire o espinho da carne. Eu falei hoje de manhã que acredito que esse espinho provavelmente era uma debilidade física, uma enfermidade nos olhos. Expliquei por quê. Agora eu fico imaginando se esse fosse o problema. Aquele homem foi usado por Deus para curar tantas pessoas. Quando ele vai à ilha de Malta, ele ora ali pelo pai do chefe da tribo e ele é curado instantaneamente. Quando Eutico, o jovem, dorme no culto e cai da janela, se arrebenta lá embaixo e morre. O apóstolo Paulo desce, ora e o menino é curado. Agora ele estava orando para Deus tirar o espinho da carne, tirar a sua debilidade física e nada acontece. Por quê? Como isso funciona? Sabe, por vezes Deus vai responder às nossas orações de um jeito que a gente não queria. Mas nesse lugar, quando isso acontece, preste atenção, Deus derrama poder sobre as nossas vidas. Como assim, pastor? Sabe por quê? Não tem nada mais poderoso do que o propósito de Deus cumprido na nossa história. Quantos creem nisso? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu. Não tem nada mais poderoso do que o propósito de Deus revelado na sua vida. Seja ele enfrentar uma enfermidade. Um exemplo muito claro para mim, eu tive o privilégio de ganhar o livro da Joni Eareckson, que é a fundadora desse movimento, Joni and Friends. Essa jovem com 17 anos sofreu um acidente, quebrou o pescoço e ficou tetraplégica. Ela conta que orou, lógico, para que Deus a curasse, para que Deus restaurasse os movimentos do seu corpo. Mas ela não encontrou essa resposta de Deus. Sabe o que ela encontrou? Um propósito. Quando ela entendeu que Deus queria falar através de uma cadeirante, que Deus queria usar a sua enfermidade para que ela pregasse o evangelho, aquela mulher experimentou o poder de Deus como nunca. Ela abriu uma organização, ela foi convidada pelo Billy Graham para pregar em várias cruzadas. Através do seu testemunho, milhares, milhões de pessoas com deficiência foram abençoadas, foram salvas. Já distribuíram milhões, milhares de cadeiras de rodas pelo mundo todo, projetos com cegos, com surdos. Aqui no Brasil nós somos abençoados, temos uma sede da Joni and Friends aqui, porque uma mulher entendeu que na sua fraqueza ela podia cumprir o propósito de Deus. Talvez Deus vai dizer não para você, mas você vai encontrar um propósito. Quantos querem cumprir o propósito de Deus? Talvez Ele te contrarie, mas é nesse lugar, não existe nada mais poderoso do que alguém cumprir plenamente o propósito de Deus. Eu estava lendo um livro, eu achei muito interessante, um pastor chamado Craig Rochelle, e ele vai nos desafiar a fazer um exercício de fé. Esse pastor fala das batalhas da mente que enfrentamos, e ele diz que nós precisamos reenquadrar as histórias difíceis do nosso passado na perspectiva do propósito de Deus.
E eu achei interessante, ele usa um termo no livro, ele fala que nós podemos experimentar o dano colateral, mas a gente pode também procurar, investigar e encontrar bondade colateral na nossa vida. Como assim, pastor? Sabe, existem situações que aconteceram no nosso passado, que às vezes a gente não gosta de olhar para elas, mas se prestarmos atenção, buscarmos com zelo, vamos entender que Deus estava revelando os seus propósitos. E esse pastor conta uma história que me chamou a atenção. Ele disse que quando ele era criança, ele queria ser jogador de beisebol. Seu pai era jogador de beisebol profissional, e ele desde cedo tinha uma dieta adequada, ele se preparou, e logo começou a jogar na língua infantil, e tinha um torneio, eles chegaram na final do campeonato, ele era um jogador de destaque, e na véspera da final do campeonato, ele foi treinar sozinho, e eles têm aquelas máquinas que disparam as bolas, e ele então resolveu colocar no modo profissional, só que ele era apenas uma criança, ele disse, eu consigo, e então ele pôs a bola na máquina para disparar, preparou a máquina para disparar ali a bola, e quando ele foi dar a atacada, ele quebrou todos os dedos da mão. Ele não pôde jogar a final. Ele ficou sem jogar a temporada, perdeu a temporada. Eles mudaram de cidade, a sua carreira no beisebol terminou. Mas por que ele tinha se machucado? Quando ele se recuperou do machucado, ele estava em outro colégio, era a temporada de tênis. E ele começou a jogar tênis. Começou a jogar tênis e acabou se destacando. E por causa do tênis, ele foi convidado para uma universidade nos Estados Unidos, ganhou uma bolsa, começou a estudar naquele lugar, e naquele lugar ele ouviu a pregação do Evangelho, foi transformado por Deus, encontrou a sua esposa, e hoje ele lidera uma das maiores igrejas no mundo. Sabe por quê? Um dia ele quebrou os dedos. Levante suas mãos para o céu. Isso. Fale assim, Deus, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Eu creio que os teus propósitos, os teus planos são o melhor. Eu quero reenquadrar o meu passado, as minhas dores, os meus machucados. Eu quero olhar para eles e encontrar os teus propósitos. Pai, eu quero pedir agora em nome de Jesus. Levanta pessoas poderosas agora em Deus. Pessoas que cumprem todos os seus propósitos em suas vidas. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Olha como Deus é bom. Eu estava aqui pregando e eu vi uma ilustração viva. Meu sogro está aqui. Fica de pé, Claudião, rapidinho. O Claudião tem uma cicatriz aqui. Aonde que é, Claudião? Uma cicatriz, foi uma bala. Ele estava voltando para casa, levou 8 tiros no carro, entrou aqui, saiu na boca. Agora eu quero que você aplauda ao Senhor, porque ele levou um tiro. Pode aplaudir. Aplauda mais forte, eu vou explicar por quê. Por causa desse tiro, o meu sogro se converteu, minha sogra se converteu. Por causa desse tiro, ele teve uma experiência com Deus no hospital. Por causa desse tiro, ele foi chamado por Deus ao ministério. Por causa desse tiro, a minha esposa se converteu. Por causa desse tiro, eu estou casado com a Silvana. Aleluia! Pode sentar, meu sogro. Observe as coisas ruins que te aconteceram na perspectiva certa, e você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.